Olá, seja bem-vindo a mais um canal, mais um vídeo do canal, na verdade, para a gente falar sobre algo que permeia a curiosidade das pessoas. Todo mundo quer ser empreendedor, mas nem todo mundo sabe como se tornar um empreendedor de sucesso. Porque o empreendedor de sucesso, ele não está diretamente relacionado a quanto você fatura. Não, tem gente que fatura bilhões e sequer tem propriedade para falar sobre algo que nem entende. Cacá, como assim? Tem gente que não entende. Eu sento com muitos empreendedores de sucesso e sucesso financeiro que eu estou falando, aonde a empresa conseguiu chegar, mas tem uma vida completamente destruída, uma vida completamente vazia, só que tem as pessoas certas sentadas no cargo certo. São pessoas que não se comparam. Existe uma lógica para isso. Se você pegar a história de Napoleon Hill, Napoleon Hill ele foi o cara que desenvolveu a ciência do sucesso. Como? Ele desenvolveu um estudo entre milhares de pessoas e ele foi afunilando aquilo ali até entender quais são os comportamentos e características que todos eles tinham muito parecido uns com os outros. E ele chegou a um modelo ideal de se tornar uma pessoa de sucesso, desde a mentalidade, o comportamento, hábitos, pessoas que eles conviviam. Então a gente vai abordar tudo isso hoje para a gente entender que o empresário que quer ser bem sucedido, ele não se torna um empresário comum. Então o tema é o empresário que não quer ser comum. Então seja bem-vindo ao canal, compartilha esse vídeo, dá a sua opinião, comenta quais são os temas que você gostaria de ver aqui dentro do canal, dá like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele oferecer para outras pessoas, e o principal, se inscreve, clica aqui embaixo, se inscreve, porque toda vez que a gente fizer um vídeo novo, quando você tiver com as notificações ativadas, automaticamente você vai ser informado dentro do YouTube. Então, você já percebeu que a maioria das pessoas está correndo, mas sem direção nenhuma? Esse é o erro do empresário. O empresário, quando ele começa a empreender, quando ele quer se tornar um empresário, na verdade, ele começa a olhar quem está dando certo e ele olha para o mercado, mas ele não faz uma análise de mercado, ele simplesmente diz, eu vou fazer aquilo ali porque alguém está fazendo e está dando certo. É meio que Ctrl+C e Ctrl+V, e isso não funciona. Tem empresário que trabalha o dia inteiro, mas vive patinando no mesmo lugar, porque olhou para um negócio, não olhou para dentro do negócio e como aquilo funciona e como o mercado absorve. Então você meio que pulou de paraquedas em algo simplesmente por copiar. Ah não, isso aqui está dando certo. O marketing de influência mesmo, agenciamento artístico, quantas e quantas pessoas fazem agenciamento? A gente já faz há 10 anos e até hoje a gente sempre apanha aprendendo, evoluindo, mudando as diretrizes, a direção, recalculando a nossa rota literalmente. Tema do meu livro, Recalcule Sua Rota. Best-seller, um dos livros mais vendidos do Brasil. Se você não adquiriu, já procura e já compra para você, que isso aqui é uma forma de você recuperar o controle da sua vida, restabelecer o seu tempo, recuperar o seu tempo, na verdade, a partir de agora, e restabelecer prioridades. Então, a alta performance de um empreendedor de sucesso não é fazer mais, é fazer diferente do que a maioria faz. É por isso que você vê que nos primeiros 5 anos, o percentual de empresas falidas, fechando, é gigantesco por um motivo, porque essas pessoas, elas estão buscando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha um dado de 2023, tá? Em 2023, mais de 2 milhões de empresas, 2.153.000 e uns quebrados, fecharam, encerraram suas atividades no Brasil, CNPJ literalmente fechado. A gente está falando de uma média de 4 empresas fechadas por minuto. É porque tem muita concorrência? Não. É porque está todo mundo agindo da mesma forma, focando da mesma forma, tentando ser igual a todo mundo e não cria um negócio completamente diferente. A maioria dessas empresas, lógico, elas são microempresas e pequenas empresas, né? Não são grandes empresas, até porque as grandes empresas elas encontraram um rumo para poder prosseguir. 60% das empresas, após os 5 anos, encerram as atividades. Isso é um número muito alertante. Apenas 40% das empresas sobrevivem após os 5 anos. E aí você fica pensando, cara, vamos lá, será que eu vou fazer parte dos 60%? Será que eu vou fazer parte dos 40%? Eu não sei agora como é que eu faço. Como é que você faz para poder se tornar um empreendedor de sucesso? Primeira coisa, pare de copiar a média das pessoas. Pare de ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Pare de ficar olhando para quem está dando certo e achar que você vai fazer uma coisa sem estudar o mercado, sem trazer pessoas competentes para estar do seu lado. Cacá, mas eu vou começar um negócio, eu não tenho como sair contratando todo mundo, não. Mas antes de você montar um negócio, uma obrigação que você tem é entender como é que funciona o mercado, se existe realmente uma amplitude de oportunidades para aquele negócio, e você tem como criar algo que você vai renovar, você vai recriar a roda referente àquele negócio. Você precisa ser um gênio e não só uma pessoa inteligente, porque o inteligente, ele não comete os mesmos erros, mas o gênio, ele aprende, é o sábio, ele aprende com os erros e transforma aquilo ali em algo melhor. Então fazer um estudo de mercado, entender o que não funciona e tracionar, trazer coisas novas que funcionam, é uma das principais coisas que você vai fazer para se tornar um empreendedor de sucesso. Se você pensa como todo mundo, você vai acabar faturando com todo mundo. Que uma pergunta que você tem que fazer hoje é, o que você faria que qualquer um faria igual? Descobriu essa resposta? Faz diferente, faça diferente, esteja disposto a fazer diferente da maioria
das pessoas. Defina um padrão acima do normal. Se você trabalha em um negócio, não faça aquilo que você é pago para fazer. Faça além do que você é pago para fazer, porque assim você vai ter reconhecimento e automaticamente você vai crescer dentro da empresa. Quando você quer empreender, seja o primeiro a chegar, o último a sair. Vai ter uma época da sua vida que você vai ter que se dedicar muito mais do que as outras pessoas. E isso faz parte do negócio. Chegar no horário não é alta performance, é o mínimo. Então chega antes do horário e sai depois do horário. Porque o teu negócio, principalmente no começo, ele vai precisar de mais energia sua. Alta performance é você entregar antes, melhor e com mais profundidade. Você não vai construir um negócio extraordinário cercado de pessoas que estão só vivendo de forma básica. Você vai ver, existe aquele funcionário júnior e existe o funcionário sênior. Pessoas que têm pensamento pequeno ainda sendo construído e pessoas que já têm uma ambição e querem construir algo gigantesco. Então, imagina o seguinte, você pega dois empresários, né? Um vive dizendo, eu não tenho tempo. O outro diz assim, mesmo eu não tenho tempo, eu vou dar um jeito de resolver isso aqui. São dois perfis de pessoas completamente diferentes. Quem vai dar mais certo? A probabilidade de dar mais certo é aquele que, mesmo tentando não encontrando o tempo, ele diz assim, eu vou dar um jeito de arrumar um tempo. Eu tenho que cortar as distrações, eu tenho que cortar tudo aquilo que é supérfluo e vou fazer isso aqui acontecer. Quando a gente montou a Nonstop, eu e todos os outros negócios que a gente tem, quando a gente focou, não existe plano B. Eu não estou inserido no meio daquelas pessoas que após os 5 anos elas quebram, fecham. Eu estou inserido nos 40% que dá certo depois disso. Não, eu estou inserido no 1% que dá certo após os 10 anos. A gente está há 10 anos vivo no mercado, por quê? Porque todos os dias a gente está reinventando a roda. O mercado muda e a gente muda de acordo com as mudanças do mercado, porém a gente sempre está um passo à frente. A gente não está dançando conforme a música. A gente está construindo uma nova música para que o mercado entenda que a gente está sempre um passo à frente do que a maioria das pessoas estão. Em um ano depois, quando você pega esses dois perfis de empresário e você compara os dois empreendedores, você vai ver que um conseguiu desenvolver e o outro continua no mesmo lugar, continua patinando, sempre com as mesmas ideias, trabalhando com o mesmo tipo de gente. É uma pessoa que não tem mentalidade de governo, a qual ela se torna o verdadeiro líder do seu negócio. O verdadeiro líder é aquele que assume algumas responsabilidades, mesmo que desagrade todo mundo, mas que ele sabe que está levando a sua empresa para um lugar certo. Pensa, uma pessoa, ela não nasceu para ser só mais um CNPJ. Você não nasceu para ser só mais um CNPJ no mercado, no meio de todos. Você nasceu para ser o CNPJ. Você nasceu para ser a líder, o líder. Totalmente diferente e disruptivo. É por isso que tem muita gente que não é tão boa quanto você e está ganhando muito mais dinheiro que você, porque são focados, são pessoas altamente determinadas, são pessoas que vão levar vários tombos da vida e mesmo assim não param. Continuam a caminhada para poder alcançar um alto nível de resultado. Entenda, mente escassa faz o que gosta. A mente de governo faz o que dá resultado, mesmo que não goste, para depois fazer o que gosta. Hoje de manhã eu postei uma foto no meu Instagram e nessa foto eu coloquei na academia, fazendo o que eu odeio, mas amando o resultado que isso me proporciona. Eu não gosto de academia. E não adianta eu ir para uma rede social e dizer eu adoro malhar, eu adoro ficar forte. Não, mas eu adoro o resultado que a academia me traz. Uma boa alimentação, saúde, sono, desempenho sexual com minha esposa, tempo para brincar com os meus filhos, porque eu tenho disposição para isso. Não tenho preguiça, estou sempre disposto a fazer tudo. Então tem muita coisa que você vai fazer que você não gosta, mas que é necessário para depois você fazer o que gosta. É como eu te falo, começar um negócio requer você conhecer o mercado, analisar dados, ter pessoas boas do seu lado que entendem, que estão dispostas a aprender cada vez mais, é sempre estar um passo à frente da maioria das pessoas que estão na concorrência, não são seus concorrentes, mas estão na concorrência do mercado. Porque quando eu falo para você que a Nonstop não tem concorrente, é exatamente porque ninguém entrega o que a gente entrega. Ninguém faz da forma que a gente faz. A Creator Economy, ela é algo que você precisa estudar diariamente e entender como o mercado está se movendo e sempre estar um passo à frente disso. É aí que você é o líder de verdade. Assumir responsabilidade, que vai desagradar algumas pessoas, e se der errado, você é o líder para assumir que deu errado e você recalcula essa rota o tempo todo. Então você não nasceu para ser mais um CNPJ. A alta performance, ela não é um talento, ela é uma decisão diária. Acorde cedo, se dedique, estude, traga pessoas boas para o seu lado, pessoas ambiciosas, honre princípios e valores, não negocie isso, estude o mercado, se intere, participe de masterminds, de eventos, veja quem são as referências que servem para você como referência para poder entender o caminho que ele trilhou e construa o seu próprio caminho sem ficar no Ctrl+C e Ctrl+V, porque isso não vai funcionar. Então, se esse vídeo faz sentido para você, a partir de hoje, se entregue no seu máximo. Haja hoje como diferente da maioria das pessoas. Seja aquele 1% que vai ser criticado pela loucura, mas que vai ter um resultado que vai ser loucura para as pessoas que estão vendo. Você tem a oportunidade e a capacidade de mudar completamente a sua história, o seu rumo e a história do seu negócio. Não queira fazer parte daqueles 60% que fecham após os 5 anos. Seja parte de uma parcela pequeníssima, mas que está disponível e disposta a entender que no negócio não existe plano B. O plano A
é fazer dar certo. Se você pensa como todo mundo, lembra, você vai faturar como todo mundo. Alta performance é sempre você entregar além daquilo que as pessoas esperam de você. Esse é o verdadeiro líder. Assume, joga a bola nos peitos, faz o cruzamento, cabeceia no gol e comemora, mas sempre lembrando que existe um time que pode fazer isso junto com você, desde que você entenda que são as pessoas ideais para caminhar ao seu lado rumo ao seu propósito, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de tema, comenta aqui. Kaká, gostei, adorei, eu quero esse tema ser abordado aqui, eu vou trazer vários conteúdos de empreendedorismo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai falar para você. Compartilha, dá like para o YouTube entender que é um vídeo relevante, mandar para as outras pessoas e comenta. Eu quero que você comente porque eu quero te conhecer melhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda se é a sua primeira vez, ou então obrigado por você estar aqui já há um bom tempo comigo. Beijo e até o próximo vídeo.